com alguma atitude em relação ao tesoureiro João Ricardo? Sobre isso, eu vou me ater à nota que o advogado dele produziu ontem, que vocês tiveram acesso a ela. Não tem mais nada a acrescentar. Porque a gente tem informação de que o Amado Corrêa, no depoimento lá no Sul, né, disse que o tesoureiro do PT pediu 10 milhões de reais em propina para o partido, né, através de doações legais. O partido não vai se pronunciar a respeito disso? Não. Primeiro, nós temos acentuado e repito aqui, todas as nossas doações são legais, registradas através de operações bancárias, comprovadas, declaradas à TSE, que tem aprovado as nossas contas. Mas o Ministério Público disse que uma das formas de desvio de dinheiro é exatamente através das doações legais, né, de campanha. É uma alegação do Ministério Público. Presidente, só As nossas são legais, através de operações bancárias, declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral. E no caso das estaduais, ao Tribunal Regional Eleitoral. Presidente, sobre a questão política, a gente entende que essa nova denúncia não esteja na avaliação do senhor, essas novas informações não estejam na avaliação do senhor, a necessidade de pelo menos afastamento temporário do tesoureiro, a tesouraria tem que continuar... Vou repetir o que eu falei para vocês. Sobre esse pedido de denúncia e sobre os inquéritos, e no caso do nosso tesoureiro, João Bacari Neto, a nota do advogado Turso, para um dos advogados dele, é o suficiente para nós. Mas, presidente, a nota do Turso, ela fala especificamente, representa o Bacari, não fala em nome do PT, Sim, constitucional. exatamente. Logo, o que a gente quer saber é o seguinte, o PT, como partido, avalia que ele ainda tem condições de permanecer no cargo e que isso não é um fator de desgaste, porque há uma pressão interna para que ele faça uma pressão. Eu não tomei conhecimento de nenhum pedido para que ele seja afastado. Mas o partido não considera que é um desgaste a mais nessa situação toda? Um afastamento não seria levado em consideração nesse momento? Nós apresentamos, inclusive, depois, em outro momento eu posso fornecer para vocês, se quiser, o conjunto das doações que nós recebemos em 2010 e 2014, bem como a dos demais partidos. E há uma similaridade muito grande entre as nossas doações e a dos outros. E eu quero crer que, no caso dos outros, eu não posso falar, mas todas as nossas doações são legais, das mesmas empresas que doaram para os partidos também. Presidente, existe uma análise também nos setores do PT, que se o tesoureiro saísse... Não, é que setores do PT, para eu poder responder, eu preciso identificar, senão fica muito genérico. Eu já te disse. Na executiva do PT, e para mim pessoalmente, não veio, não chegou, não tenho conhecimento de nenhum pedido de afastamento do João Bacari. Eu ia perguntar o seguinte... Nessa semana ainda, Quem? havia uma previsão de talvez a executiva se reunir essa semana, segundo a informação que passaram para a gente. Não vai haver reunião. Quando está prevista a próxima reunião? Nós vamos fazer uma reunião do Diretório Nacional dia 17 de abril. E é possível que na véspera faça uma reunião da executiva, como é tradicional. Se houver necessidade de uma reunião antes do dia 16 de abril, nós vamos convocar. Se houver um pedido de afastamento, teria que ser analisado pelo executivo. Se algum membro do partido pedir isso. Nós temos os trâmites normais para isso. Naturalmente, não. Precisa ver qual é, se houver isso, qual é o fundamento e tal. Você tem a comissão de ética, você tem a comissão que faz conversas antes da comissão de ética. E, naturalmente, isso vai à executiva, vai ao diretório, mas, como eu te disse e repito, não chegou ao meu conhecimento nenhum pedido de afastamento do Bacari. Eu soube que o senhor ia anunciar isso hoje. Aqui, Você vê como é que falam, né? Que estava um desgaste, que ia ser um afastamento temporário. Que eu ia anunciar isso? Mas quem falou isso? Setores do PT. Estão sabendo mais. Desculpa, os colegas aí. Isso evidencia, isso mostra que ele não sabe como que a coisa funciona. Se isso está chegando para a gente, é porque alguém está dizendo isso para a gente, para todo mundo. Logo assim, isso cria uma instabilidade num cargo importante, embora ninguém tenha colocado formalmente isso para o senhor, como o senhor falou. Mas
hoje o partido está, em certo grau, um pouco dividido em relação ao que seria melhor nesse momento. Não vi nenhuma divisão, divisão quando alguém tem uma teoria, uma tese, uma proposta e um outro lado outra. Repito aqui para vocês, para a gente mudar de assunto, se for o caso, porque vou repetir, não chegou ao meu conhecimento nenhum pedido de afastamento do João Vaccari. Politicamente falando, presidente, só acha que essa denúncia contra o Vaccari fragiliza o partido? As denúncias, qualquer denúncia, ela pressupõe que as pessoas são inocentes até prova do contrário, isso vale para todo mundo. Mas o Delúbio, na época do mensalão, ele pediu afastamento para preservar o partido. Você acha que o Vaccari poderia fazer isso para preservar o partido? Ou são situações diferentes? O Vaccari não apresentou para mim, até o momento, nenhuma intenção voluntária de se afastar da tesouraria. Mas, presidente, o André Vargas, por exemplo, se afastou e não foi de maneira voluntária do partido, ele teve pedido de desfiliação a pedido de vocês, sendo que ele nunca nem na lista de investigados. O André Vargas tinha comprovadamente viajado com a família num avião de um particular, disse para nós que iria renunciar ao mandato de deputado, mudou de ideia depois, abriu-se um processo na Câmara dos Deputados que levou à sua cassação e ele se desfiliou do PT. Diferente da situação atual, em que há uma denúncia sem qualquer tipo de comprovação. Isso tem conversado? O Vaccari? Sim, ele está todo dia no PT. Eu estou lá, quando estou em São Paulo, converso com ele, converso com os demais membros do executivo, do diretório, que transitam pela sede. Presidente, só uma coisa assim, que a gente está falando de setores do PT, mas tem pessoas que estão falando publicamente. Mesmo essas pessoas que falaram publicamente, tipo o ex-governador Tarso Genro, ninguém apresentou formalmente. Então... Não, ninguém, até o momento, ninguém nem apresentou formalmente, nem se dirigiu a mim informalmente para sugerir essa medida. Nessa conversa que o senhor teve, nessa reunião que o senhor teve ontem com o presidente Dilma, isso não foi conversado? Não, reunião com a presidenta, eu não informo. Quem informa a reunião da presidenta é ela. Mas esse Você assunto postou que não se é... ele ia falar isso. A gente postou. Então, a segunda tentativa foi errada. A gente fez uma aposta. Gente, mas eu Eu e a Fernanda fez uma aposta. Gente, mas todas as vezes que eu me reuni com ela, e às vezes vocês sequer registram a minha presença, cabe a ela informar, gente. O Lula informa para vocês o que ela conversou com o presidente? Mas pessoas de uma situação diferente, né? O quê? A gente está diante de uma situação bem diferente, né? Como assim? É uma reunião com ela, como foi a semana passada. Não é uma coisa assim... Mas é nossa obrigação perguntar. Não, tanto que é minha obrigação responder. Não, eu registrei a presença do senhor ontem, inclusive. Não estou reclamando, não. Eu até gosto quando vocês não registram a minha presença, porque se tiver algum vazamento, eu não sou culpado. O PT, depois das manifestações de sexta e domingo, o PT está preparando algum outro tipo de ato? Parece que dia 21 poderia ter um ato. Não. Veja, primeiro, nós não vivemos a nossa política não é política de respostas. Nós temos uma dinâmica própria e eu posso falar para vocês o que nós estamos pensando em termos de calendário. Que não é nenhuma contraposição à manifestação que as pessoas estão fazendo, o que planejam fazer, o que fizeram no dia 13, o que fizeram no dia 15. Nós temos a nossa própria dinâmica e essa dinâmica está associada também ao 5º Congresso, na sua segunda etapa. Sábado, inclusive, tive em Porto Alegre, um seminário muito bom, um debate riquíssimo, qual estava o Tarso Genro, João Pedro Sterling, Renato Simões, a Iole da Fundação Perseu Abramo, discutimos a conjuntura, discutimos a situação da economia, está movimentando muito as pessoas no PT. Vários eventos programados, São Paulo, várias demandas para o debate, os diretórios jornais estão fazendo debates preparatórios. Está excelente o clima do Congresso. Então, o que nós estamos pensando para as próximas semanas, tá? Dia 30 de março, nós estamos convocando todos os presidentes estaduais do PT, presidentes de diretórios estaduais, para uma reunião em São Paulo com o executivo e o presidente Lula, dia 30.
é condição para essa reunião que todos eles reúnam os seus diretórios para não levarem simplesmente opinião pessoal, mas opinião do coletivo, com avaliação da situação do Estado, um debate político sobre a conjuntura, com propostas para os próximos dias. Isso. Antes disso, nós estamos, através da Secretaria-Geral, orientando os diretórios de todo o país a realizarem reuniões e plenárias para mobilizar o partido, para estimular o debate. No dia 31 de março, nós vamos orientar também todos os diretórios a fazerem atividades de mobilização. São atividades internas, são plenárias, são reuniões em locais fechados, não tem nada a ver com um grande ato no dia 31, embora haja pessoas aí propondo eventos no dia 31, nós temos uma dinâmica de ir mobilizando, discutindo e avaliando, são as nossas orientações. No dia 17, essa é a reunião do diretório, no dia 16, uma reunião do executivo. São Paulo é 16 e 17? Isso. No dia 17, em São Paulo, do diretório. Há também várias entidades propondo que no dia 1º e dia 2, a realização de atos para pedir a devolução, pedir que o ministro Gilmar Mendes devolva o processo que ele pediu vistas, para que o Supremo Tribunal possa concluir a votação da ADIM que proíbe o financiamento empresarial. Estamos dialogando com as várias entidades que têm a bandeira da reforma política para tentar unificar posições, sendo que todo esse conjunto mais o PT se manifesta contra a PEC 352, que constitucionaliza o financiamento privado das campanhas eleitorais. Enfim, esse é o calendário que nós estamos propondo. São as iniciativas do PT e há também movimentos que estudam a possibilidade de realizar atos no dia 21 e também a CUT e outras entidades se dirigirem aqui para Brasília no dia 7 para pedir a rejeição da PEC 4330, que é que institui a terceirização das atividades fins nas empresas. Mas é a agenda da vida. Tem? Não. Nós não temos ato nenhum. Há um conjunto de entidades. Não, é fazer um ato no dia 21, um grande ato, se houver. 21 de abril. Tem as jornadas da juventude aqui também, no Brasil. Você tem só para organizar. Esse ato é do quê? As pessoas estão querendo fazer em defesa da democracia, da reforma política. Mas aí é marca de rua ou é marca fechada? Estão discutindo. O PT se associa a todos esses movimentos em defesa da democracia e pela reforma política. Era a mesma bandeira da sexta-feira passada? Tem gente sugerindo uma palavra de ordem também interessante, mas não há ainda consenso em torno disso, que é democracia sempre mais, ditadura nunca mais. Eu queria só entender uma coisa, o senhor disse assim, que o movimento PT não é de contraposição, temos uma proposta dinâmica, né? Aí o senhor disse que vai reunir no dia 30 de março todos os dirigentes. Todos os presidentes do diretório estadual. Sim, aí o senhor disse assim, que até o dia 17 de abril, vamos mobilizando, vamos... Até o 31 de abril, dia 31 de abril, mobilizando o que exatamente? Nós vamos orientar os nossos diretórios do país inteiro a fazer uma mobilização. Até o dia 31 de março. Isso, 31 de março. E aí mobilizando... Aí eu falei, dia 1º de abril são entidades que querem ao Supremo, 1º de abril, entidades que querem ao Supremo pedir a devolução da ADIM que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Dizem eles que está completando um ano. Ele disse que não está com a menor pressa. Não. Esse assunto do Congresso.
Ele suspendeu. E para adendar, o PMDB já disse que é a favor do financiamento empresarial. Não só outros, também eu sei. Não acho que o PT está isolado? Não, ao contrário. Por quê? Então, nós estamos governando o país, estamos com iniciativa política, estamos dialogando com os outros partidos. Iniciativas que vão ser adotadas agora, parece que amanhã a presidenta já envia as medidas de combate à corrupção. Negociou a questão do salário do imposto de renda. Sim. Não, desculpa, eu estou me referindo nesse debate da reforma política. Sim, o debate da reforma. Eu também gostaria, mas você estava falando sobre a reforma. O PT está isolado, aparentemente. O partido aliado da coalizão é contra essa posição. O Supremo Tribunal Federal não quer fazer andar. E aparentemente. Tá bom, então você já tem. É uma leitura, não sei se você. É a sua opinião, tá bom? Não, é uma leitura. Não, eu não vou polemizar com você. Você tem todo direito. Não, eu acho que não. Presidente, ontem as falas todas dos ministros, inclusive a presidente Dilma, bateram muito na tecla da necessidade de unidade, de um diálogo com os movimentos que foram às ruas domingo, diferentemente da postura que o ministro Conceito tinha tido no domingo. Não vou fazer nenhuma contraposição de discurso. Mas o PT pensa no quê? No diálogo, ou o PT com o partido pensa que quem estava na rua domingo são de fato os eleitores do Oeste? Com o partido. Não. Eu não tenho essa opinião de que quem foi para as ruas é só eleitor do Oeste. A pesquisa do Datafolha mostra que a grande maioria dos que foram para a rua são eleitores do Oeste. Como na sexta-feira, que foi outra manifestação, a grande maioria de eleitores da Dilma. É um resultado empírico, é uma constatação. Isso não significa que algumas coisas que são ditas lá não mereçam audiência. Na minha opinião, o que não merece audiência são as manifestações, felizmente marginais, da volta dos militares, de abreviar o mandato da presidenta. Isso, para mim, eu não tenho, acho que é um direito deles fazerem, mas tudo aquilo que prega o golpe, o retorno aos militares, nós temos que estar muito precavidos para não entrar nessa. E o que merece audiência? E o que merece audiência? Então, a insatisfação que a população, setores da população, manifesta com problemas reais que nós vivemos, são problemas reais, alguns que não dependem só do governo. Nós não podemos reclamar da crise hídrica só do Alckmin ou só da Dilma, porque está faltando água, está chovendo pouco. Como também a Dilma não pode ser culpada da queda do preço do petróleo em escala internacional. Como também nós não temos culpa da queda do preço das commodities no plano internacional. Isso produz reflexos aqui no Brasil e as pessoas reclamam de várias coisas. Então, quem quer reclamar, quem quer as ruas para reclamar, tem direito de fazer. E nós temos que ter capacidade para ouvir, como temos ouvido em outros momentos. Como a presidenta, quando ela fala de diálogo, ela vai nessa direção. Mas alguma coisa pertinente, o senhor falou que... Eu acho que não é pertinente pregar a volta dos militares. Porque ditadura nunca mais. Tem uma questão da corrupção, que as ruas do domingo colaram muito a imagem do PT a corrupção. As ruas fizeram um clamor geral contra a corrupção, que é um fato existente no país há muitos anos, que nós temos combatido implacavelmente e vamos continuar combatendo. Mas as ruas fizeram um clamor contra a corrupção associada ao presidente da República, ao partido e ao presidente Lula. Eu quero dizer que é não injusto. Tinha Renan e Eduardo Eu quero dizer que é injusto que a corrupção é um fato nacional que atinge o setor público, o setor privado, atinge o mundo todo, e é por isso que a gente combate implacavelmente a corrupção, com medidas concretas, com reforço das instituições fiscalizadoras, e ninguém nega que foi durante os governos do PT que mais se combateu a corrupção. E eu reitero aqui a declaração do PT de Fortaleza: se algum filiado do PT comprovadamente estiver envolvido em ilícitos, em atos de corrupção, não continuará no nosso partido. Se for para o Vacari? Para qualquer filiado que comprovadamente seja condenado por atos de corrupção. Então o Vacari só sai depois do processo do Supremo se for condenado. Vacari tem um pedido de denúncia feito pelo Ministério Público, e eu já disse aqui que
o advogado dele se pronunciou a respeito e nós não vamos ampliar essa questão além do pronunciamento. Então, essas situações em relação ao Vacari, o partido vai simplesmente aguardar. Não vai se pronunciar sobre isso, não faz... Já se pronunciou, o advogado dele falou, já falei outras vezes sobre isso, que as nossas doações são legais, todas frutos de transação bancária, dentro dos marcos da lei, que nós queremos mudar, e declaradas no Tribunal Superior Eleitoral e aprovadas. Sobre a reforma política, normalmente, hoje o presidente Renan Calheiros falou que a reforma política não saiu do papel porque faltou protagonismo do PT e do governo. O senhor concorda com isso? É que há um projeto de reforma política no Congresso, o projeto Henrique Alves Vacareza, que nós discordamos dele, mas, por exemplo, a aprovação no Senado do fim das coligações proporcionais, nós estamos totalmente de acordo, que é uma proposta aprovada sob a presidência do senador Renan. Hoje nas redes sociais, presidente, teve um novo convite, uma nova manifestação em abril, dia 12 de abril. O senhor já sabe como é que o senhor vê isso? Acho que pode ser uma tomei conhecimento uma constante. pela informação de vocês. Todos os jornais, desde ontem, registram que há um setor desses movimentos que organizaram no dia 15 que querem fazer um novo ato no dia 12. Agora, presidente, não é incoerente a presidente falar sobre medidas anticorrupção e o partido manter uma pessoa citada em vários depoimentos, em situações que realmente o Ministério Público já levantou que são suspeitas, são de crime de lavagem, crime de propina e... Não, porque nós estamos combatendo a corrupção, não tem nenhuma prova de qualquer filiado nosso esteja envolvido em corrupção. Presidente, existe de fato... É a última, tá? Nós vamos ter que sair. Presidente, existe uma avaliação do senhor em relação à declaração dada ontem pelo presidente Eduardo Cunha de que a corrupção na Petrobras começou na gestão Fernando Henrique, já que ele mudou a lei de licitações? E como é que você avalia isso? Dois, se o governo do PT, que hoje está comandando a Petrobras, teria interesse de mudar essa lei que teria aberto a corrupção na Petrobras também? Eu vi de longe a declaração do presidente da Câmara. Sei que houve essa mudança de legislação, mas muitas leis mudam e não necessariamente elas ensejam corrupção. Eu não atribuiria ao fato da mudança, porque tem outro lado também, que é uma lei que facilita uma empresa do porte da Petrobras poder operar. Você é a favor de manter essa regra? Você é a favor de manter essa regra? O regime diferenciado de contratações não vale só para a Petrobras. Presidente, qual é a diferença entre o ex-deputado André Vargas e o tesoureiro João Vacari, na sua visão? O André Vargas tinha uma prova cabal, concreta, de que ele tinha, como deputado, usado um avião de um privado, nem entra no mérito de quem era privado, para si e para a família, que é um deslize ético no PT e não dependia de prova. No caso do Vacari, é uma denúncia não comprovada. Presidente, no governo tem uma avaliação assim, de que houve um ruído no discurso na hora dos ajustes fiscais, falando do governo, que o governo tem que fazer um aceno, alguma medida positiva para baixar a renda. Eu queria saber se no PT também tem uma avaliação de que o partido precisa se recompor com as bases, precisa afinar essa relação com as bases. Ou fechar o apoio ao ajuste fiscal, que é outro lado, porque tem diferença de discurso, né? Só para complementar. Não, é que não é complemento, é diferente, é outra qualidade. Eu também falo sobre isso. Eu acho assim, nós estamos fazendo um congresso que ele quer mexer bastante com o PT. Uma das coisas que eu tenho dito é que nós precisamos ser um partido de militância permanente, do cotidiano, que as nossas campanhas eleitorais elas têm que passar também por mesclarem com a luta social. E nós temos sido um partido que está muito se mobilizando quase que só a cada 2 anos. Esse é um aspecto. O outro aspecto, nós temos que começar a cuidar, além da reforma política para ter o financiamento público, nós precisamos retomar práticas de autofinanciamento, ter contribuição de militantes, ter a contribuição dos cargos eletivos, tudo isso faz parte da autonomia e de nós podermos financiar nossas próprias ideias. Nós vamos lançar uma campanha a esse respeito. A terceira coisa é que nós precisamos também ter uma perspectiva de mais longo prazo para o país.
tem propósitos de mais longo prazo para o país. Nós vamos resgatar valores da fundação do PT que falam de uma nova sociedade, não simplesmente de administrar as dificuldades do momento. Por isso, nós achamos que, a par das medidas que o governo quer adotar e já anunciou, nós vamos achar novas fontes de receita para manter os projetos sociais, para manter a valorização do salário mínimo, para manter o nível de emprego, para reduzir as desigualdades sociais e, para tanto, algumas reformas são estruturais. A gente inclui entre elas a reforma política para dar mais valor à representação dos eleitores com participação popular. A gente inclui a democratização dos meios de comunicação, inclusive para ampliar e melhorar o mercado de trabalho dos profissionais da comunicação. A gente inclui também uma reforma tributária, que é mais difícil de fazer, mas nós queremos tomar iniciativas nessa direção. Qual é a reforma tributária ideal? É aquela que muda a base tributária. 50% dos impostos no Brasil são impostos indiretos, que gravam indiferenciadamente pobres e ricos, que é uma estrutura regressiva e injusta. É muito difícil mudar isso aí, mas nós vamos continuar insistindo nisso. Enquanto isso não se dá, nos marcos atuais, nós queremos, vou sugerir amanhã para a nossa bancada na reunião da coordenação, que faça tudo para tramitar no Congresso o PLP que cuida do imposto sobre grandes fortunas. A presidenta vai, já anunciou para vocês, mandar para o Congresso um projeto de taxar as grandes heranças, que hoje é um imposto estadual sobre qualquer herança. Nós queremos taxar as grandes, tomar cuidado para não achar que nós queremos tungar os velhinhos e as velhinhas, sobre grandes heranças, que é o que perpetua a desigualdade no mundo todo. Vocês lerem o livro do Piketty, vocês vão ver isso. Presidente, mas o Davi fala que não dá impacto significativo taxar grandes fortunas. O próprio ministro da Fazenda do governo atual taxa herança. Não, mas ele falou grandes fortunas também, ele falou isso já. Mas é um impacto que ajuda no ajuste fiscal e que dialoga com a nossa base social também. É mais importante para o diálogo com a base do que para o impacto econômico? Eu não medi o impacto, eu acho importante que a gente reduza a desigualdade. E uma maneira de reduzir a desigualdade, dentro da correlação atual, a melhor maneira para reduzir a desigualdade é mudar a base tributária do imposto de renda, inclusive para favorecer a classe média também, não só os... Agora, presidente, só para terminar aqui esse assunto. Não, mas o governo é uma coisa, o partido é outra. Ele perguntou o que a gente faz para dialogar mais com a nossa parte. Não, eu sei, presidente, é porque tem uma distância do discurso à realidade. E para chegar à realidade, é preciso um empenho do governo nesse sentido. Do contrário, é muito difícil que só a força do PT consiga transformar uma ideia numa lei. É por isso que é importante a participação popular que nós temos insistido. Não, evidentemente. O senhor falou o seguinte, olha, é preciso encontrar fontes alternativas de receita para continuar mantendo acelerados programas sociais que são E para poder investir na infraestrutura, aumentar a produtividade da economia. Na lista que o senhor fez, a única que tem chance de fazer isso, e que o senhor mesmo coloca como uma mais difícil delas, é a reforma tributária. Por quê? Não, mas eu falei que tem coisas parciais, como grandes fortunas, como imposto sobre herança. Se vocês quiserem, o financiamento da saúde também. Agora, presidente, o que você acha que o... Não é novo imposto, é uma contribuição social sobre a saúde. O que o senhor acha dessa afirmação do Ministério Público de que as doações legais de campanha são a quarta forma de distribuição de propina dentro da Petrobras? O que o senhor acha disso? Eu já perguntei anteriormente. O que eu posso dizer são sobre as nossas doações, são todas legais. Mas essa é uma forma também de escoamento de propina. Nós não recebemos propina de ninguém. Se alguém recebeu, o Ministério Público vai apontar, nós não recebemos propina. Mas o senhor uma contribuição sobre a saúde? O quê? O PT vai propor uma contribuição sobre a saúde? Não, eu estou dizendo das formas. Não, eu não sou deputado, eu posso sugerir a nossa bancada que faça isso. Se eu fosse deputado, podia apresentar um projeto de lei. Você vai sugerir na reunião da coordenação, por exemplo, a contribuição social sobre a saúde? Veja, porque é um assunto que volta e meia. A relação do Partido Democrático, seus filiados, é uma relação de diálogo. Eu não vou chegar lá e faça isso, faça aquilo. Você tem possibilidade. Nós temos todas essas bandeiras aprovadas em reunião de diretório.
tem na pauta dos movimentos sociais, da CUT e tal. São coisas já existentes, eu não estou inventando a volta. Mas vamos encerrar, gente. O quê? O governo vai discutir a volta da CPMF? Ninguém me informou que está discutindo Jantaram isso. discutir isso. Não.